Bons estudos, pessoal. Eu fiz um esquema completo da lei da SAF, Sociedade Anônima de Futebol, para ficar bem fácil de entender essa verdadeira revolução legislativa que vai proporcionar também uma sustentabilidade para as entidades esportivas, futebolísticas, não é? Vai servir aí para orientação dos atletas, treinadores, pessoal ligado ao esporte, clubes, inclusive com muitas vantagens tributárias, imposto baixo, carência para pagar credores. Nós vamos olhar no ponto a ponto, tudo esquematizado para vocês, tá ok? Para quem desejar o material completo desse vídeo, com áudio, com mapa, sigam aí abaixo as instruções, teremos o melhor prazer em atendê-los, tá ok? Então, sem mais delongas, vamos aqui falar da Sociedade Anônima de Futebol. Então, foi instituído essa lei para fomentar meios de financiamento da atividade futebolística, tratamento dos passivos das entidades de práticas desportivas, as dívidas e passivos e regime tributário específico. Vocês vão ver aí que tem um regime único, só paga um imposto. Vamos ver no capítulo específico. Capítulo 1, então, vem versando o que constitui sociedade anônima do futebol, a companhia cuja atividade principal consiste na prática do futebol, tanto feminino quanto masculino. Então, o legislador quis enfatizar a importância do futebol feminino em competição profissional, sujeita às regras específicas desta lei. E subsidiariamente, ou seja, no que não estiver expresso nessa lei, o que rege a lei das sociedades por ações, SA, e também a lei Pelé. Então, o que não falar aqui, e tiver disposto nesses dois diplomas legislativos, nessas leis, aplique-se essas leis. Então, conceitos para a gente entender melhor, na hora que a gente chegar na parte especial da lei. Clube, associação civil, dedicada ao fomento e à prática do futebol. Então, não precisa ser um time necessariamente. Pode fomentar o futebol. Ou seja, estimular, por exemplo, uma liga futebolística, né? Enfim, está bem amplo aí o conceito da lei. Pessoa jurídica original, que a lei vai falar muito desses conceitos. É sociedade empresarial dedicada ao fomento e à prática do futebol. E também entidade de administração. O que é entidade de administração? É confederação, federação ou liga que administra, dirige, regulamenta, organiza competição profissional de futebol. Por exemplo, CBF, Federação Mineira de Futebol. Liga dos clubes lá de cidade do interior. Mesma coisa. O objeto social da SAF poderá compreender as seguintes atividades: fomento e desenvolvimento de atividades relacionadas com a prática do futebol, obrigatoriamente feminino e masculino. Também a formação de atleta profissional, também futebol masculino e feminino, e obtenção de receitas decorrentes da transação dos seus direitos esportivos. A exploração, sob qualquer forma, dos direitos de propriedade intelectual de sua titularidade, ou dos quais seja cessionário. Ou seja, cessionário é aquele que recebeu os direitos, né? Foi cedido para o cessionário vamos dizer, pela instituição originária que aderiu à SAF, incluídos os cedidos pelo clube, a pessoa jurídica original, justamente que a constitui. A exploração também é objeto social da SAF, de direitos de propriedade intelectual de terceiros relacionados ao futebol. A exploração econômica de ativos, inclusive imobiliários, sobre os quais detém direitos. Então, entra aqui também a parte imobiliária, sede social, imóveis de qualquer natureza, bem como objeto social da SAF, qualquer outras atividades conexas ao futebol e ao patrimônio da Sociedade Anônima de Futebol. Então, qualquer outras atividades. Então, é o que tiver realmente anexado aí à sociedade anterior, não é? E conexa ao futebol, incluída a organização de espetáculos esportivos, sociais ou culturais, no caso de um clube explorar também essas atividades, não é? Isso pode ser cedido. A participação em outra sociedade como sócio acionista no território nacional, cujo objeto seja uma ou mais das atividades mencionadas nos incisos desse parágrafo, com exceção do inciso 2.
também o objeto social seria a própria participação como sócio acionista. A denominação da Sociedade Anônima de Futebol deve conter a expressão, em seus termos, Sociedade Anônima de Futebol, ou então a abreviatura SAF. Aí, voltando aqui, para os efeitos da Lei 9.615, a Sociedade Anônima é uma entidade de prática desportiva. Agora vamos para o aspecto mais específico da constituição da SAF. A Sociedade Anônima do Futebol pode ser constituída pela transformação do clube ou pessoa jurídica original em Sociedade Anônima do Futebol. Caso que aconteceu agora com o Cruzeiro Esporte Clube, paixões clubísticas à parte, né? O Ronaldo assumiu aí, está em negociação, está bem complexa a negociação, justamente pelo que nós vamos ver aqui. Boa sorte para o Ronaldo aí, nessa missão. Pela cisão do departamento de futebol do clube ou pessoa jurídica original. Então, a constituição da SAF passa pela cisão, ou seja, e também a transferência do seu patrimônio relacionado à atividade de futebol, ou seja, transmite para a SAF o patrimônio. Pela iniciativa de pessoa natural ou jurídica ou de fundo de investimento. Então, pode angariar investidores para poderem emergir a SAF, porque, em regra, todos os clubes que optarem por esse sistema estão com problemas de dívidas, problemas de insolvência, problemas de esfera tanto civil quanto tributária, não é? E aí tem que passar por esse saneamento, vamos dizer assim. O que não é incomum em se tratando de gestão clubística no Brasil, na verdade, gente. O próprio Cruzeiro, meu time do coração, um ano foi campeão da Copa do Brasil e no outro ano foi rebaixado. Como é que pode uma coisa dessa, né? Então, assim, uma oscilação muito grande, destemperada, mas muitas vezes por problemas de gestão, não é? E a SAF vem justamente dar esse corpo, essa possibilidade de recuperação dos times. É a própria redenção do futebol brasileiro. Eu não tenho dúvida em afirmar para os senhores e senhoras que esse exemplo vai ser seguido por muitos e muitos times. O Ronaldo Fenômeno só puxou a fila aqui no Cruzeiro. Tenho certeza. Parece que agora o Vasco, né, está entrando também, não é isso? Vasco, e entre outros aí que certamente vão se aproveitar, porque as vantagens são muito grandes. Vocês vão ver aqui na frente. Nas hipóteses dos incisos 1 e 2, aí em cima, na regra que não há impacto ou mudança nas relações contratuais futebolísticas do clube pré-existente. Então, mantém-se tudo que existia, ou seja, há uma transmigração daquela atividade anterior do clube, no tocante aos contratos já firmados, entre outras relações futebolísticas, no sentido amplo. A SAF sucede obrigatoriamente o clube ou pessoa jurídica original nas relações com as entidades de administração, bem como nas relações contratuais de qualquer natureza com atletas profissionais de futebol. Então, está claro, é a sucessora. Sociedade Anônima de Futebol terá o direito de participar de campeonatos, copas ou torneios em substituição ao clube, ou seja, herda os direitos, não é? Ela se investe, por exemplo. A SAF do Cruzeiro vai herdar a possibilidade de disputar os campeonatos que o Cruzeiro até então participava. Então, não há impacto naquele histórico do clube, que esse é um dos pontos, porque a torcida do clube continua, os torcedores continuam ali gostando do clube, então, para o torcedor, pouco importa. O torcedor quer ganhar título, quer fazer gol, tá certo? Então, nesse sentido, nas mesmas condições em que se encontrava no momento da sucessão, competindo as entidades de administração a devida substituição sem qualquer prejuízo de ordem desportiva. Então, não há prejuízo de ordem desportiva. Na hipótese do inciso 2, que é justamente a participação em campeonatos, os direitos e deveres decorrentes das relações de qualquer natureza estabelecidos com o clube, novamente enfatizando, pessoa jurídica original e entidade de administração que geraram antes, né, da SAF a atividade desportiva, inclusive direitos de participação em competições, bem como contratos de trabalho, de uso de imagem ou qualquer outros contratos vinculados à atividade de futebol, serão obrigatoriamente transferidos à SAF. Obrigatoriamente, vejam bem. O clube é pessoa jurídica original e a sua SAF, na data de constituição da SAF, a utilização deverão contratar, melhor dizendo, a utilização e o pagamento de remuneração decorrente da exploração pela sociedade SAF,
de direitos de propriedade intelectual de titularidade do clube ou pessoa jurídica original. Então, quer dizer, a SAF se investe como cessionária dos direitos de explorar a marca, por exemplo. O time lá tem um contrato com a Adidas, ou com a Nike, ou com a Puma, seja lá quem for. Então, vai herdar esses direitos, cota de televisão, patrocínio de várias naturezas, já entra no caixa da SAF. Os bens e direitos serão transferidos à SAF, em definitivo, ou a termo. A termo é quando tem uma data, né? Vai ser transferido daqui 2 anos, conforme estabelecido em contrato. Inclusive, pessoal, esses contratos para a SAF são bem flexíveis, justamente para poder viabilizar para o investidor, não é? O objetivo é que facilite a perpetuação do time, porque muitos times do jeito que estão aí, iam simplesmente acabar, né? Porque entra num ponto de endividamento, infelizmente, não é? Que é insuportável. A transferência dos direitos do patrimônio para a sociedade anônima do futebol independe de autorização ou consentimento de credores ou partes interessadas. Isso é importante. Ou seja, não trava, o credor não trava, né? Porque muitas vezes isso no direito empresarial é uma máxima. No caso da SAF, não. Inclusive aqueles de natureza pública, salvo se dispor de modo diverso em contrato ou outro negócio jurídico. Então, a regra é a transferência sem o consentimento de credores. Se as instalações esportivas, como estádio, arena e centro de treinamento, não forem transferidas para a SAF, o clube ou a pessoa jurídica original deverão celebrar, na data da Constituição dessa, o contrato no qual se estabelecerão as condições para a utilização. Ou seja, o clube pode reservar para você. Estou colocando o Mineirão não é de nenhum clube, mas, por exemplo, o Flamengo tem lá a Gávea, o Vasco tem São Januário, o Palmeiras tem lá o estádio dele. Então, assim, pode compor aí essa equação no melhor interesse das partes. O clube ou pessoa jurídica original não poderá participar, direta ou indiretamente, de competições profissionais de futebol, sendo a participação prerrogativa da SAF. Então, ou seja, aquele clube, assim, na verdade, não vai mudar nada para o torcedor, mas isso é apenas uma questão jurídica. O Cruzeiro Esporte Clube não participa mais, mas a SAF, que todo mundo sabe que é o Cruzeiro, participa. É isso que a lei está querendo dizer, para que não tenham 2 cruzeiros, por exemplo. A Sociedade Anônima de Futebol emitirá obrigatoriamente ações ordinárias da classe A para subscrição exclusivamente pelo clube ou pessoa jurídica original que a constituiu. Quanto às ações ordinárias da classe A corresponderem a pelo menos 10% do capital social, então tem que ter no mínimo 10%, o voto afirmativo do seu titular no âmbito da Assembleia Geral será a condição necessária para a SAF deliberar sobre. Então, quem tem 10% tem direito a voto. Alienação, oneração, cessão, conferência, doação, disposição de qualquer bem imobiliário. De qualquer bem imobiliário. Basta ter 10%. Ou de direito de propriedade intelectual conferido pelo clube ou pessoa jurídica original para a formação de capital social. Então, tem que ter essa participação do acionista classe A que tiver, ao mínimo, 10% das ações da SAF. Qualquer ato de reorganização societária ou empresarial, como fusão, cisão, incorporação de ações, incorporação de outra sociedade ou trespasse. Então, tem que passar pelo voto de quem tem no mínimo 10%. Dissolução, liquidação, extinção, participação em competição desportiva. Então, tem que ser deliberado por aquela SAF, que agora virou uma empresa com acionista, com o objetivo de ter lucro, não é? Com todas as fiscalizações necessárias, com toda a legislação em cima, para que possa ter uma boa gestão. É esse o objetivo da lei. Além de outras matérias previstas no Estatuto da SAF, depende da concordância titular das ações da classe A, independente do percentual da participação. Ou seja, aqui não precisa ter 10%. Qualquer participação, a deliberação em qualquer órgão societário sobre as seguintes matérias: alteração da denominação, modificação dos signos identificativos da equipe de futebol profissional, incluindo símbolo, brasão, marca, alcunha e cores, e mudança da sede para outro município. Quer dizer, são questões de menos relevância, menos impacto para aqueles acionistas, vamos dizer assim, minoritários, que têm menos de 10% de participação societária na SAF. O Estatuto da Sociedade Anônima de Futebol, constituída por clube ou pessoa jurídica original, pode prever outros direitos para o titular de ações ordinárias da classe A. Então, isso aqui é um panorama geral da lei, mas que pode, desde que não restrinja o que está na lei, ampliar esse entendimento através do contrato específico da SAF. Depende de aprovação prévia do clube ou pessoa jurídica original, que é titular de ações ordinárias da classe A, qualquer alteração no Estatuto da SAF para modificar, restringir ou subtrair os direitos conferidos por essa classe de ações ou para extinguir a ação ordinária classe A. Então, ou seja, aí tem que ter aprovação do clube
original, que é titular das ações da classe A, para mudar a própria estrutura dos direitos e da abrangência das ações classe A. Da integralização do capital. O clube pessoa jurídica original poderá integralizar sua parcela ao capital social na SAF por meio de transferência à companhia de seus ativos, tais como nome, marca, dísticos, símbolos, propriedades, patrimônio, ativos imobilizados, ou seja, dinheiro, patrimônio, imóveis, inclusive registro, licença, direito desportivo, televisão, rádio, propaganda, publicidade, sobre atletas e sua repercussão econômica. Então, mas não exclusivamente, tais como, olha tudo, o legislador deu só exemplo, rol exemplificativo, não é rol taxativo. Parágrafo 1. Enquanto o clube ou pessoa jurídica original registrarem suas demonstrações financeiras, obrigações anteriores à constituição da companhia será vedado. Então, ou seja, enquanto o clube lá, que antes de virar SAF, tiver em suas demonstrações financeiras anteriores, ou seja, pregressas à constituição da companhia, será vedada a transferência e alienação de seu ativo imobilizado que contenha gravame ou tenha sido dado em garantia, exceto mediante autorização do respectivo credor. Então, nesse caso, foi feito antes da SAF, desfazimento de sua participação acionária na integralidade. Então, tem que ficar alguma participação também remanescente. Da governança da sociedade anônima. O acionista controlador da sociedade anônima do futebol, individual integrante de acordo de controle, não poderá deter participação direta ou indireta em outra SAF. Então, por exemplo, Ronaldo Fenômeno, que é o controlador do Cruzeiro, da SAF do Cruzeiro, não pode ter ele, apenas o controlador, outra SAF do acionista controlador. Então, ele vai ter que ficar só com o Cruzeiro, ele pode ser minoritário em outros, mas não pode ter esse mesmo poder, esse mesmo patrimônio. O acionista que já tiver 10% ou mais do capital voltante ou social total da sociedade anônima, sem a controlar, quer dizer, caso não ser o controlador, tá certo? Se participar do capital social de outra sociedade, não terá direito à voz nem a voto nas Assembleias Gerais, nem poderá participar da administração dessas companhias diretamente ou por pessoa por ele indicada. Então, se deter 10% ou mais, ou seja, no caso não é o controlador. Se participar de outra SAF, então tem direito de participar, não terá direito à voz nem a voto nas Assembleias Gerais, mas nem poderá participar da administração dessas companhias. Então, também limita, para não ter monopólio, né, justamente. Então, o controlador é bem limitada também, a participação dele em outras SAF, então, basicamente, em regra, só vai poder participar de uma. No caso do Ronaldo, né? Na sociedade anônima do futebol, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal são órgãos de existência obrigatória e funcionamento permanente. Então, não poderão ser do Conselho nem da diretoria da SAF. Membro de qualquer órgão de administração, deliberação, fiscalização, bem como de órgão executivo de outra SAF. Então, não pode ter comunicação para evitar carteirização. Então, está claro que o legislador está se amparando aqui em vários pontos, dando esse recado. Membro de qualquer órgão de administração, deliberação, fiscalização, bem como órgão de executivo, de clube ou pessoa jurídica original, ou seja, aquela que constituiu a SAF, por exemplo, Clube Cruzeiro, né? salvo daquele que deu origem ou constituiu a Sociedade Anônima de Futebol. Então, apenas nessa hipótese, não poderá ser do Conselho e não poderá ser da diretoria. Membro de órgão de administração, deliberação, fiscalização, bem como de órgão executivo de entidade de administração. Administração pública. Atleta profissional de futebol com contrato de trabalho esportivo vigente. Então, não pode, né? O atleta não pode. Engraçado, né? Mas está aí na lei. Treinador de futebol em atividade com contrato celebrado com o clube. Também não pode ser do conselho e não pode ser da diretoria da SAF. Árbitro de futebol em atividade também não pode. Aí é o típico também conflito de interesses, né? Não pode ser do conselho nem da diretoria. O Estatuto da SAF poderá estabelecer outros requisitos necessários à eleição para o Conselho de Administração. Então, quer dizer, não pode ser mais restringido do que está aqui,
mas pode ampliar esse rol de restrições, não é? Então, tem que respeitar o que já está na lei, mas ele pode ampliar isso ao critério exclusivo para a eleição para o Conselho de Administração. Em frente. Não poderá receber nenhuma remuneração um membro do Conselho de Administração que, cumulativamente, eu grifei, for associado e integrar qualquer órgão, eletivo ou não, de administração, deliberação, fiscalização do clube ou pessoa jurídica original, enquanto esse for acionista da respectiva SAF. Então, não pode receber por isso. Não poderá ser eleito para o Conselho Fiscal ou para a diretoria o empregado ou membro de qualquer órgão, eletivo ou não, de administração, deliberação, fiscalização do clube ou pessoa jurídica. Então, também não pode, porque aí também está nítido aí o conflito de interesses, né? Os diretores deverão ter dedicação exclusiva à SAF, se houver observados os critérios estabelecidos no Estatuto. Então, dedicação exclusiva. Está sempre nessa linha o legislador, ou seja, quem é daquela SAF é só daquela SAF, e tem pouquíssimas exceções para participar em outra SAF. A pessoa jurídica que detiver participação igual ou superior a 5% do capital da SAF deverá informar a esta, assim como a entidade nacional de administração do desporto, o nome, qualificação e o endereço da pessoa que, direta ou indiretamente, seja seu controlador. Então, aqui não pode estar encoberto, justamente para não ficar indiretamente, eventualmente, ou o controlador de uma SAF controlando uma empresa, não é? E assim, indiretamente querendo quebrar a regra que não permite esse monopólio / oligopólio. Então tem que informar quem que é o controlador. Sob pena de suspensão dos direitos políticos e retenção dos dividendos. Olha aí, dos juros sobre o capital próprio de outra forma de remuneração declarada até o cumprimento desse dever. Então aqui, voltando. A pessoa jurídica, se detiver participação igual ou superior a 5%, tem que declarar quem é seu controlador, sob pena de suspensão dos direitos e retenção de dividendos, ou seja, não vai receber nada. Então, realmente, tem que declarar e ficar atento a esse requisito da lei. A SAF, que tiver receita bruta anual até de 78 milhões, poderá realizar todas as publicações obrigatórias por lei eletronicamente, incluídos aí nesse rol as convocações, atas e demonstrações financeiras. Deverá mantê-las no próprio sítio eletrônico durante o prazo de 10 anos. Então, olha só que beleza. Simplificou aí também publicações eletrônicas e 10 anos manter no meio midiático. A SAF manterá em seu sítio eletrônico o Estatuto Social, as atas da Assembleia, a composição e biografia dos membros do Conselho Fiscal, relatório da administração sobre os negócios, o Programa de Desenvolvimento Educacional Social, tudo disponível, com ampla publicidade. As informações citadas no caput desse artigo deverão ser atualizadas, claro, prevê atualização. Os administradores da SAF respondem pessoalmente pela índole observante exposto nesse artigo, então tem que cumprir. O clube pessoa jurídica original que esteja em RJ extrajudicial no regime centralizado de execuções, que é o regime previsto pela SAF, que nós vamos ver aqui na frente, a que se refere essa lei, deverá manter em seu sítio eletrônico relação ordenada de seus credores, atualizada mensalmente. Os administradores do clube pessoa jurídica original respondem pessoalmente pela observância também desse artigo. Então, o legislador quis penalizar a pessoa física, pessoalmente, pela observância dessas regras, não ficando assim coberta pela empresa a responsabilidade. Modo de quitação das obrigações, o clube pessoa jurídica original poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos seus credores, ou a seu exclusivo critério, pelo concurso de credores por intermédio do regime centralizado de execuções. Aqui que nós vamos entrar num ponto importantíssimo, não é? Ou também por meio de RJ, recuperação judicial ou extrajudicial. Mas vocês vão ver pelo concurso de credores, talvez seja bem mais vantajoso. Vamos aí agora, justamente nessa senda, falar do regime centralizado de execuções. O clube ou pessoa jurídica original que optar pela alternativa do inciso 1 do caput do artigo 13, voltando, inciso 1, concurso de credores por intermédio do regime de execuções centralizado, submeter ao concurso de credores por meio do regime centralizado de execuções, que consiste em concentrar no juízo centralizador, juízo, né, onde está lá o julgamento, né, a homologação, as tratativas judiciais a esse respeito, as suas receitas e os valores arrecadados
Quer dizer, todas as execuções vão ser centralizadas em um juízo, lá em um juízo de primeiro grau, em regra. As suas receitas e os valores arrecadados na forma. Então, fica lá todas as receitas, a arrecadação, também as execuções, bem como a distribuição desses valores aos credores em concurso, de forma ordenada. Então, tem uma ordem de prevalência, que nós vamos ver, não é? Aqui à frente, quem que vai receber primeiro. Então, na hipótese de inexistência de órgão de centralização de execuções no âmbito judiciário, o juiz centralizador será aquele que tiver ordenado o pagamento da dívida em primeiro lugar. Então, se não tiver um já pré-determinado, né, no sistema judiciário, vai ser o que o primeiro tiver ordenado. Então, é prevenção do juízo, não é a regra do direito, assim, ordinariamente falando. O requerimento deverá ser apresentado pelo clube ou pessoa jurídica original e será concedido pelo presidente do TRT, contra as dívidas trabalhistas, pelo presidente do TJ, contra as dívidas de natureza civil, observado os requisitos. Artigo 16. O Poder Judiciário disciplinará o regime centralizado de execuções por meio de ato próprio dos seus tribunais e conferirá o prazo de 6 anos para pagamento dos credores. Olha aí, já começa uma vantagem muito grande, 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos para pagar. Já flexibilizou bastante. Na ausência da regulamentação prevista no caput, competirá ao Tribunal Superior respectivo suprir a omissão. Se o clube pessoa jurídica original comprovará a adimplência de ao menos, olha aí que mamata, pessoal, 60% do seu passivo original no final do prazo de 6 anos, será permitida a prorrogação do regime centralizado de execução por mais 4 anos, então já vai para 10 anos. Período em que o percentual que se refere ao inciso 1 poderá ser pedido do interessado ser reduzido pelo juiz centralizador das execuções a 15% de suas receitas correntes mensais. Ou seja, depois de 6 anos, a SAF pode pedir para que apenas 15% das suas receitas elas sejam comprometidas com o pagamento dos credores. Olha que beleza. Beleza para a SAF, não para os credores. Ao clube ou pessoa jurídica original que requerer a centralização de suas execuções será concedido um prazo de até 60 dias para a apresentação do seu plano de credores, na linha da recuperação judicial, né? Mas ela ainda é mais vantajosa que a recuperação judicial, nós vamos ver aí, que deverá conter obrigatoriamente os seguintes documentos: o plano, né? O balanço patrimonial, as demonstrações contábeis dos últimos 3 exercícios sociais, né? Dos últimos 3 anos, as obrigações consolidadas de execução e a estimativa auditada de suas dívidas, ainda em fase de conhecimento, então tem que fazer uma consolidação dos dados, né? Agora, lá no Cruzeiro, o próprio Ronaldo falou que cada dia era surpreendido por uma situação nova, então, justamente no âmbito dessa consolidação das dívidas. Fluxo de caixa, sua projeção de 3 anos, o termo de compromisso de controle orçamentário, os clubes e as pessoas jurídicas originais deverão fornecer ao juiz centralizador e publicar em sítio eletrônico próprio as seguintes informações: documentos, a ordem da fila de credores, com os respectivos valores, individualizados e autorizados, pagamentos efetuados no período. Então, a ampla publicidade realmente é a máxima do sistema da SAF. No regime centralizado de execuções, consideram-se os credores preferenciais. E aqui é muito importante agora ficar ligado. Quem que recebe primeiro? Idosos, nos termos do Estatuto do Idoso. Então, idoso, pelo Estatuto do Idoso, são pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Ou seja, completou 60, já é idoso, vai ser o primeiro a receber. O segundo a receber, pessoas com doenças graves, 2 ambulâncias, segundo lugar. Terceiro a receber, pessoas com créditos de natureza salarial sejam inferiores a 60 salários mínimos. Já isso é para proteger aquele funcionário que está hoje aí 60 mil, né? Tem créditos de 60 salários mínimos. Quer dizer, vem primeiro doença grave, antes dele idoso, doença grave, as pessoas que estejam com doença grave, depois créditos trabalhistas sejam inferiores a 60 salários mínimos. Quarto lugar, gestantes, 1, 2, 3, 4 gestantes. Pessoas vítimas de acidente de trabalho, oriundo da relação de trabalho com o clube, pessoa jurídica original. Quinto lugar, inquestionável isso, mas está na lei. Credores com os quais haja acordo que preveja a redução da dívida original de pelo menos 30%. Olha que bacana aqui para o clube. Quer dizer, quem der desconto vai entrar aqui também, né, como um certo privilégio. Na hipótese de concorrência dos créditos, os processos mais antigos terão preferência. No caso de execuções, né? O pagamento que estiver na mesma classe, mais antigo, será pago primeiro.
Pagamento das obrigações, privilegiar os créditos trabalhistas e cumprirá o plano de pagamento dos credores, apresentado pelo clube pessoa jurídica. A partir da centralização das execuções, as dívidas de natureza civil e trabalhista serão corrigidas somente pela Selic. É bem menos oneroso, né? É facultado às partes, por meio de negociação coletiva, estabelecer o plano de pagamento de forma diversa. Então, está bem aberto, né? Livre negociação. Muitas vezes o credor já perdeu a esperança, né? Então, vai ser uma forma também dele reaver aí algo, não é? Dentro de um planejamento, desse plano da reestruturação das dívidas da SAF com seus credores. Ao credor titular do crédito é facultada a conversão no todo e em parte da dívida do clube pessoa jurídica original em ações SAF. Então, por exemplo, ela está devendo para o banco pode virar acionista da SAF, não é? Ou em títulos para ela emitir desde que previsto seu estatuto. Então, já facilita, né, também essa negociação. Ao credor de dívida trabalhista ou credor de dívida civil, de qualquer valor é facultado a anuir. A seu critério exclusivo, eu coloquei até a vermelho. O deságio sobre o valor do débito. Vamos só dar desconto se quiser. Senão vai para o final da fila, né? Também. O credor trabalhista tem que concordar com a eventual redução do débito. Ao credor de dívida trabalhista, como titular do crédito, a seu exclusivo critério, do mesmo modo, é facultada a cessão do crédito a terceiro, que ficará subrogado todos os direitos e todas as obrigações do credor, e ocupará a mesma posição do titular do crédito. Ou seja, pode vender, né? Quem tem uma dívida trabalhista não quer esperar, alguém que queira esperar, vai lá, compra, vai ter que dar um deságio, provavelmente, né? Para não ficar na fila. Devendo ser dada ciência ao clube pessoa jurídica original, bem como ao juiz centralizador da dívida para que promova a anotação. Então, dá ciência, então não precisa de autorização, apenas dá ciência, nesse caso, da sessão. Enquanto o clube ou pessoa jurídica original cumprir os pagamentos previstos nessa sessão, é vedada qualquer forma de construção, patrimônio ou as receitas. Então, não pode ter arresto, não pode ter penhora, pode leiloar bens, nada disso. Por penhora, ordem de bloqueio de valores de qualquer natureza, não pode bloquear as contas bancárias ou outras espécies sobre suas receitas. Então, fica liberado. Esperado o prazo estabelecido no artigo 15 dessa lei, que é justamente 6 anos. Esperado 6 anos. Tem aí um mapinha embaixo, viu, pessoal? Quem quiser pode imprimir, botar banner na parede. Vai ficar bem legal aí, estudar, enfim, divulgar na empresa, no clube. Isso quando dá uma corrida de olho, vai em PDF, tudo bacaninha, tá certo? Um precinho bem bacana aí, pra vocês ficarem por dentro. Não é melhor assim estudar a lei do que aquele mundo enfadonho, né? Ficar lendo. Pois é, esse é o sistema do canal, são mais de 400 vídeos. Vamos em frente. É facultado, voltando aqui, pelo pagamento das obrigações civis trabalhistas anteriores à sua Constituição, é facultado às partes, por meio de negociação coletiva, estabelecer o plano de pagamento de forma diversa. Então, sempre preconizando o livre acordo, não é? Entre credor e devedor. A Sociedade Anônima de Futebol responderá, nos limites estabelecidos no artigo 9 dessa lei, subsidiariamente. Vamos em frente. Subsidiariamente, assim, primeiro tem que ir na empresa original, para depois ir na SAF. Recuperação judicial e extrajudicial do clube ou pessoa jurídica original. O clube que optar pela alternativa, não é, dessas duas hipóteses, submete à lei falência e recuperação, que é a lei 11.101. Sendo que os contratos bilaterais, bem como os contratos e até os profissionais vinculados ao clube ou pessoa jurídica original, não se resolvem em razão do pedido de recuperação. Poderão ser transferidos à SAF, no momento de sua constituição. Então, garante, do mesmo modo, no caso de RJ, a permanência dos contratos, desde que vontade das partes. Disposições especiais, o financiamento da SAF poderá emitir debêntures. O que é um debênture, pessoal? É uma captação de recursos dessa empresa. São títulos, não é? Que significam um empréstimo de dinheiro em troca do rendimento futuro. Então, alguém compra um debênture para, claro, vendê-lo daí a um tempo e ganhar dinheiro. Remuneração e financia com isso a SAF. Remuneração por taxa de juros não inferior ao rendimento autorizado da poupança. Os debêntures permitem a estipulação cumulativa de remuneração variável vinculada ao referenciar as atividades da SAF. Então, pode ser assim, tanto por cento do lucro, né, a critério aí das partes contratantes.
prazo igual ou superior a 2 anos. Então, não pode haver resgate, segundo a lei, antes de 2 anos do vencimento do debênture. Vedação à recompra do debênture pela SAF ou por parte a ela relacionada à liquidação antecipada por meio de resgate ou pré-pagamento, salvo regulamentação específica da CVM. Pagamentos periódicos também de rendimentos, é outra forma de financiamento da SAF. Registro dos debêntures em sistema de registro autorizado pelo Banco Central. Os recursos captados por meio de debêntures deverão ser alocados no desenvolvimento de atividades ou no pagamento de gastos, despesas ou dívidas, as atividades típicas da SAF. Então, não pode também ter desvio da finalidade prevista nessa lei, bem como no seu estatuto social. Programa de desenvolvimento educacional também e social. A SAF deverá instituir o programa PDE para, em convênio com a instituição pública de ensino, promover medidas em prol da educação e desenvolvimento do futebol. A SAF poderá investir no âmbito das obrigações do PDE, mas não exclusivamente, na reforma e construção de escola pública, olha que bacana, bem como na manutenção de quadro ou campo destinado à prática de futebol, instituição do sistema de transporte aos alunos qualificados, a participação do convênio, na hipótese de a quadra ou campo não se localizar nas dependências da escola, então, para poder levar os alunos para lá, inclusive fornecendo alimentação para os alunos durante os períodos de recreação futebolística, capacitação de ex-jogadores profissionais para ministrar e conduzir atividades no convênio, testando aí os heróis do passado, não é? Na contratação de profissionais auxiliares, especialmente preparadores físicos, nutricionistas, psicólogos, na aquisição de equipamentos, materiais e acessórios necessários à prática desportiva. Também se habilitarão a participar do convênio alunos regularmente matriculados na instituição conveniada que mantém o nível de assiduidade das aulas. Então, aí tem que frequentar, porque se for lá só também para inglês ver, não vai ter esse direito definido no convênio. O programa de PDE deverá oferecer igualmente oportunidade de participação dos alunos matriculados em escolas públicas, a fim de realizar o direito de meninas ter acesso ao esporte. Outra forma de equiparação. Além das obrigações constantes para entidades e práticas desportivas, formadoras de atletas, a SAF proporcionará ao atleta formação que morar em alojamento. Então, se estiver alojado, instalações físicas, não é? Com toda a cautela, combate a incêndio, desastres, assistências de monitor responsável, convivência familiar, atividades culturais, assistência religiosa. Autorizada a SAF captar recursos incentivados em todas as esferas do governo. Olha aí que coisa, hein? Disposição de incentivos e benefícios ao esporte, baseada aí na lei de incentivo ao esporte. Regime de tributação específica, aqui é muito importante. Olha aí o regime inovando em norma tributária dentro da lei da SAF. A SAF fica sujeita ao regime específico de tributação, que é um regime de um documento único de arrecadação, que unificará imposto de renda, contribuição PIS/PASEP, CSLL, COFINS, também esses demais tributos, em um único documento. O recolhimento na forma desse artigo não exclui incidência dos seguintes impostos. Então, esses continuam incidindo na parte, fora o imposto único. O IOF, imposto de renda aos rendimentos, ganhos líquidos em renda fixa, aos ganhos de capital também do ativo imobilizado, FGTS, aos créditos efetuados pelas pessoas jurídicas a pessoas físicas, e isso aí tudo tem que pagar parte do imposto. Demais contribuições instituídas pela União, inclusive as compulsórias dos empregadores. O pagamento mensal unificado deverá ser feito até o 20º dia do mês subsequente. Nos 5 primeiros anos do calendário da SAF, terá líquido de 5% apenas das receitas mensais recebidas. Olha só. Para fins expostos no caput desse artigo, considera a receita mensal totalidade de receitas da SAF, inclusive aquelas referentes a prêmios e programas de sócio-torcedor, excetuadas relativas à sessão dos direitos esportivos de atletas. A partir do 6º ano, então, incidirá líquido de 4%. Olha só, diminui, 5 para 4. O Ministério da Economia regulamentará a repartição da receita tributária de trata desse artigo, observadas as diretrizes da Constituição e legislação em vigor, disposições finais. O clube, pessoa jurídica original com passivos tributários anteriores à SAF, não incluídos em programas de refinanciamento do governo federal,
passivos tributários, que não tiver refinanciado, poderão apresentar proposta de transação também. Transação seria uma transação com o governo, né, em relação aos impostos. Na hipótese do caput, a União, no juízo de oportunidade de conveniência, ou seja, um ato discricionário, poderá fazer essa transação. Deverá levar em consideração a transformação do clube em SAF, priorizando a análise das propostas apresentadas. Então, assim, toda uma boa vontade aqui para que realmente haja a transação dos impostos, do passivo, que não esteja compreendido nos outros impostos aqui da lei. Também mudança legislativa. A entidade CFL esse artigo poderá utilizar seus bens patrimoniais, desportivos, sociais, fundos imobiliários de propriedade intelectual para integralizar sua parcela de capital na SAF, ou oferecer em garantia, ou seja, entra com o próprio patrimônio para participar da SAF, para integralizar o capital. Mediante a aprovação de mais da metade dos associados presentes em Assembleia Geral, especialmente para deliberar sobre o tema. Código Civil muda. Aplica-se o disposto do cabo iniciativa associação que visou atividade futebolística de caráter habitual e profissional. Habitual e profissional. Associação, também amplo aí. Caso que com inscrição será considerada empresária. Então, vira empresa. Essa lei entra em vigor. Então, aí conseguimos aí finalizar. Muito obrigado a todos aí do mundo do futebol que acompanharam a apresentação. O trabalho foi muito meticuloso. Aí embaixo vocês podem adquirir o curso completo da SAF, que compreende essa apresentação, que tem um mapa mental aqui, vocês vão poder navegar, tipo esse cineminha que eu fiz, vocês vão receber esse arquivo, vão receber também o arquivo PDF, vão receber o arquivo em vídeo, que é esse arquivo aqui, sem publicidade, sem nada, e também o áudio, tá certo? Então, muito obrigado e um grande abraço e bola para frente!